novo povo, uma nova visão. A repreensão é uma promessa de ajuste. Ajustar-se ou não depende de alguns fatores contidos na própria repreensão. Entender o tempo da repreensão é questão principal para quem é repreendido. Não havendo lucidez e humildade para entender, de nada adianta a repreensão. Não haverá ajuste. A reflexão do profeta tratava da repreensão que Deus de Israel, seu povo escolhido, que embora tenha sido alvo de tantas bênçãos ao longo dos anos e até dos séculos, ainda assim se mantinha desobediente ao que Deus estava falando. A repreensão só produz os efeitos para os quais ela é feita, se houver ouvidos preparados para ouvir com sabedoria e não somente reconhecer os descaminhos, mas corrigi-los. Deus fala assim ao povo de coração endurecido. Ouçamos o que diz o texto. Miqueias, capítulo 4, versículo 9 e 10. Agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei? Seu conselheiro morreu, e para que a dor seja tão forte como a de uma mulher em trabalho de parto? Esse foi o versículo 6 do texto, que vai dizer: na dor as vozes são alçadas. Se não reconhecem a autoridade do rei, para que alçar suas vozes? Para que gritar? Para que reclamar? Para que murmurar, se não estão reconhecendo a voz do rei? É possível que muitos não entendam que o Rei Jesus, o Filho de Deus, está falando forte, que esteja causando dores, como uma mulher, como dores de parto. E no versículo 10 ele vai dizer: contorça-se em agonia, ó cidade de Sião, como a mulher em trabalho de parto, repete, porque agora terá que deixar os seus muros para habitar num campo aberto. Você irá para a Babilônia e lá você será libertada. Lá o Senhor resgatará da mão dos inimigos. Mas primeiro vai ter que ir cativo para a Babilônia, perder a sua liberdade, perder os seus direitos. Deus assiste o que está sob repreensão, mesmo retirando alguns privilégios, e vê a sua dor como viu naquele momento a dor do povo. Ele diz que haverá privações das coisas da sua terra, daquilo que estava habituado, daquela vida tranquila, que não era reconhecida como tranquilidade, mas até reivindicada como direito. Direito de quê? Na sua própria terra, estava tratando as bênçãos de Deus como se não fossem nada. Por isso, será levada cativa, escrava, em terra estranha, a Babilônia. Deus disse assim ao povo. No versículo 11 ele vai dizer: mas agora muitas nações estão reunidas contra você. Elas dizem que Sião seja profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos. Continua o texto, então, dizendo estas palavras, que muitas nações estão reunidas contra Israel. Que Sião seja profanada, que as suas coisas sagradas, que outrora fora desprezada, agora seja profanada, abandonada diante dos seus olhos.
E lá no versículo 12 ele vai dizer: mas elas, a nação, não conhecem o pensamento do Senhor, não compreendem o plano daquele que as ajunta como feixes da eira. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, não estão entendendo a repreensão. Embora o Senhor Deus esteja falando forte e alto, o povo não está ouvindo e entendendo a razão do uivo do leão, da força, do forte, do poderoso. O que eles estão vendo é somente o barulho, a dor, mas não estão vendo o que o Senhor está falando e desejando. Lá no versículo 13, ele vai dizer: levanta-se, debule, ó cidade de Sião, pois eu darei a vocês chifres de ferro, cascos de bronze, para despedaçar muitas nações. Você consagrará ao Senhor os ganhos ilícitos delas e a riqueza delas ao soberano de toda a terra. Ao final desta parte da repreensão, Deus vai aconselhar: levante-se, debule, ou seja, olhe os detalhes da repreensão. Veja as entrelinhas das frases que a repreensão está falando. Pois só assim, ou se assim fizerem, ele os equipará com ferramentas da verdade, que vai vencer o inimigo. Nós precisamos entender este momento que Deus está falando, desse momento de privação, de tirando a privilégios tão desejados, tão reclamados, tão chorados. Mas o que Deus está falando? Vamos tentar entender a fala de Deus. O que fazíamos antes com as coisas sagradas que Deus disponibilizou para nós? O que fazíamos com elas? Desprezamos. Portanto, queridos, é hora de agora voltar, repensar, entender exatamente a fala do nosso Deus. Só assim nós teremos e conseguiremos vencer o inimigo. Senhor Deus, fala conosco. Nos faça entender os detalhes das tuas palavras. Não nos deixe entender só o barulho e a dor, mas nos dê o recado do teu coração para a correção das nossas vidas. Ó Senhor, nos abençoe. Visita aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Visite aqueles que estão sentindo dores, privações, e faze-os entender que o Senhor está querendo uma correção e não somente a dor espalhada pelo povo. Faça isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.